Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui da Academia da Soja. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Claudeir Pires, um singelo criado aqui, coordenando esse projeto Academia da Soja, cada dia entrevistando um fera do agro brasileiro, sempre às 9 da noite. Hoje nós estamos tendo a honra de estar batendo esse papo aqui. Alô, Marcelo Brito, lá de Patos de Minas, forte abraço. Hoje nós estamos tendo a honra de entrevistar Márcio Albuquerque, que é um profissional diferenciado no agro brasileiro, apaixonado por tecnologia, engenheiro eletricista e apaixonado pela agricultura. E um empresário de sucesso, cofundador da Falker, né, CEO da Falker, que é uma empresa... Aliás, eu vou pedir ao Márcio que conte para nós um pouco sobre quem é o próprio Márcio e quem é a Falker. Márcio, seja muito bem-vindo à Academia da Soja. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Acho que já é a nossa terceira live, quarto ou quinto vídeo que a gente grava, né? E eu sempre gosto muito de conversar contigo pela clareza nas suas ideias. Obrigado por estar aqui conosco. Beleza. Já conversamos algumas vezes, mas live acho que é a segunda, Claudeir. As outras vezes a gente se encontrou em eventos, entrevistas e momentos por aí, se eu não perdi as contas, acho que live é a segunda. Mas depois desse susto do Instagram aí, falar um pouquinho, agradecendo o pessoal que está entrando, o pessoal que realmente queria assistir aí a nossa conversa. Mas então, a Falker é uma empresa brasileira, esse ano a gente está completando aí 15 anos de mercado, trabalhando com tecnologia para a agricultura. Tá? Sempre baseado na coleta de informações, do que a gente acredita que a agricultura feita com dados, com informações que embasem a tomada de decisão, podem ajudar quem quer produzir mais, quem quer produzir com qualidade. Então, eu sou sócio fundador, a minha formação original é na área da engenharia, da eletrônica, mas estou aí há 15 anos no agro, conhecendo as diferentes regiões desse Brasil e nos últimos anos também em regiões agrícolas do mundo. A gente está aí para ajudar o agro brasileiro a seguir crescendo. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço o convite. Eu não posso começar esse nosso bate-papo, depois de tantas tentativas, ficando meia hora tentando o Instagram, dando uns bugs aí. E eu vou pedir o pessoal de casa que está assistindo para ir clicando nos coraçõezinhos aí, tá bom, pessoal? Por favor, ajude-nos aí. Um abraço para o professor Rogério Coimbra, que acabou de chegar, para o Rafa, para o William. Ontem, Márcio, tivemos uma live muito legal com o professor Rogério, que fez eu chorar. Rapaz, como é que pode? Ó? Mas fazer o quê? Eu sou manteiga derretida mesmo e vamos embora, né? Márcio, eu preciso começar esse nosso bate-papo te perguntando o que é agricultura de precisão? Qual é o conceito, na sua opinião? Perfeito. A agricultura de precisão é uma área que já está mais consolidada, então o conceito não depende só da minha opinião. A gente já tem um consenso na academia, no mercado, o que é agricultura de precisão. De uma forma simples, a agricultura de precisão ela trabalha para tratar a variabilidade que existe nas lavouras, ou seja, nenhuma lavoura ela é igual, a lavoura ela tem as partes mais produtivas, menos produtivas, mais férteis, menos férteis, e a agricultura de precisão é um conjunto de técnicas baseado em tecnologia para tratar as diferenças que existem na lavoura, tanto no espaço, ou seja, as diferentes partes da lavoura, quanto ao longo do tempo. Tá? Então, a agricultura de precisão ela está baseada em tratar, em tirar o melhor proveito dessas variações que existem nas lavouras. Entendi. No passado, sempre quando se ouvia falar de agricultura de precisão, se imaginava na correção do solo, na correção de um talhão. E se imaginava, bom, nós vamos fazer uma análise de todo esse talhão em diferentes pontos localizados e depois nós vamos entrar com a distribuição de corretivo e de condicionador do solo em taxa variável para a gente poder igualar esse talhão, ou seja, ele vai ter a mesma fertilidade em toda a sua extensão. E aí, Márcio?
O que tu descreveu é uma das ferramentas importantes e fundamentais da agricultura de precisão, que é a aplicação de insumos em taxa variável, que é justamente isso. A gente faz um mapeamento da fertilidade e se aplica insumos de forma variada, com o uso de ferramentas baseadas em GPS, para fazer a correção de algumas questões vinculadas à fertilidade. Só que o que a gente tem que lembrar é que na agricultura de precisão e na agricultura de forma geral, tem parâmetros, tem características que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue eventualmente tentar uniformizar e corrigir, e tem outras características que a gente vai ter que trabalhar e conviver. Conhecer para tirar o melhor proveito, mas conviver. 2 exemplos que todo mundo vai entender muito fácil: relevo e textura. Por exemplo, no momento que eu fizer um mapa de relevo, vão ter as partes de maior declividade, menor declividade, e ninguém vai querer fazer uma terraplanagem para deixar o talhão plano. Então a gente vai ter essa variação de relevo que a gente vai ter que conviver com ela. Textura, áreas mais argilosas ou áreas mais arenosas. São variações que é importante que a gente conheça para tomar decisões adequadas, mas não tem como corrigir essa questão com a agricultura de precisão. Tá? Então, o pessoal até está comentando ali do histórico da área, e isso é a parte da variação com o tempo. A gente ter como é que uma lavoura se comporta, faz parte do conceito da agricultura de precisão, variabilidade espacial e temporal. Eu conhecer como é que essa lavoura se comportou faz parte da gente trabalhar com agricultura de precisão. Entendi. Já já a gente vai entrar nessa questão que o pessoal da World Agriculture 10, né? World Agriculture 10, sobre a diferença entre agricultura de precisão para agricultura digital. Calma, não vamos entrar nisso aí agora. Já já a gente volta aí. Mas, como o nosso tempo aqui é muito reduzido, Márcio, e eu te convidei aqui para contar o que é que um profissional precisa fazer para ele começar a trabalhar com agricultura de precisão. O que um agricultor precisa fazer para ele começar a trabalhar com agricultura de precisão e o que um agrônomo, um profissional, ele precisa fazer para ele começar a trabalhar com a agricultura de precisão, seja para prestar um serviço para outras empresas e tal. Então, assim, estamos falando de um começo. Qual é o primeiro passo ou quais seriam os primeiros passos? Por favor. Os primeiros passos. Quando tu me lançou o tema da nossa live, o que eu preciso quando eu começo, eu ia começar minha resposta justamente por um pouco do que tu já colocou na tua pergunta. Se eu sou um produtor ou se eu sou um consultor que quero prestar serviço para outros. Então, essa distinção, eu acho que é a primeira questão que a gente tem que entender quando alguém diz, olha, eu quero começar com a agricultura de precisão. Ótimo. De que lado do balcão você está? Você é um produtor, um agricultor que quer fazer na sua própria área? Ou você é um profissional do agro que quer prestar um serviço de agricultura de precisão para outros produtores? Tá? Então, se nós vamos dividir essa pergunta em duas, que aí eu acho que a gente fica mais fácil da gente abordar. Então, para o produtor que quer começar, é importante ele entender em que nível tecnológico ele está. Primeira questão, eu acho que é importante a gente entender, a agricultura de precisão é muito importante, tem muitas ferramentas que podem ajudar muito no incremento de produtividade, mas eu digo que ela tem que estar adequada ao nível tecnológico e o momento tecnológico que o produtor está. O que eu quero dizer com isso? Quem já está conseguindo produzir a média da sua região, já passou da média, já está um pouco acima, é sinal que já está fazendo o básico bem feito. Tá? Então, eu acho que a primeira questão, quando a gente vai falar de agricultura de precisão, está fazendo o básico bem feito? E isso é uma coisa que a gente diz, e tu que circula bastante aí em diferentes eventos, com diferentes profissionais, a gente cada vez mais tem que falar do básico bem feito. O que é o básico bem feito?
O plantio bem feito, na época certa, na velocidade certa, todas as questões de plantabilidade, que eu vejo aí que tu tem feito boas lives com outros profissionais. Então, assim, se já está fazendo o básico bem feito, a agricultura de precisão pode agregar. Se não está fazendo o beabá, o feijão com arroz, não está seguindo o que as bases dos manuais agronômicos ensinam, a agricultura de precisão não vai conseguir corrigir. Digamos, a gente fazer um mapa de uma área, fazer uma aplicação em taxa variável, ela não vai corrigir um plantio mal feito, por exemplo. Tá? Então, essa é a primeira questão. Estou no ponto de adotar agricultura de precisão ou não? Ou seja, Depois antes disso, de pensar em tecnologia, nós temos que pensar primeiro em agronomia. com certeza, com certeza. E isso, então, e não só a agronomia, em algumas questões, eu diria até que é capricho. Por exemplo, antes de entrar na agronomia, eu estou seguindo, digamos, o beabá dos receituários. Eu estou plantando na época certa, estou regulando minha máquina, estou andando na velocidade certa. Então, assim, a gente tem uma série de questões que é importante seguir, e acho que isso é o que a gente consegue. Para mim, hoje, a forma mais fácil de identificar isso é pela média de produtividade. Quem já passou da média da sua região possivelmente já está fazendo esse beabá bem feito. Tá? E aí depois, bom, então eu sou um produtor, estou no nível tecnológico adequado, e aí eu tenho que tomar uma decisão. A decisão é o seguinte: eu quero fazer agricultura de precisão. Eu tenho condições de, com a minha equipe, dentro da propriedade, absorver mais os processos de agricultura de precisão, ou eu vou contratar profissionais especializados para fazerem a agricultura de precisão para mim na minha área. E aí o que depende essa decisão? Desde tamanho de área, equipe técnica. Eu tenho um agrônomo, um técnico agrícola dentro da minha propriedade que podem me ajudar com a tomada de decisão ou não? Eu tenho um tamanho de área que justifique eu fazer investimento em equipamentos ou não? Tá? E outra questão é, eu tenho profissionais que estão buscando capacitação ou que teriam condições de receber uma capacitação em tecnologia ou não? Normalmente, para um produtor que quer começar, que não teve contato nenhum com a agricultura de precisão, eu diria que a gente tem aí dezenas de boas empresas de agricultura de precisão nas diferentes regiões do Brasil, tá? Que eu acredito que para o produtor que quer começar, possivelmente seja a melhor alternativa. Tá? Então, entender, conhecer os processos, escolher uma empresa que faça um trabalho sério, que faça um trabalho de qualidade, que tenha profissionais qualificados, tá? Para começar a fazer agricultura de precisão na sua área. Tá? E aí eu digo que na hora que escolher uma empresa, o custo tem que ser só um dos fatores, não pode ser o fator determinante, tá? Porque a gente, assim como nas diferentes profissões, tem profissionais que cobram diferentes valores. Quando a gente vai escolher um profissional de confiança em outras áreas, com certeza o custo é algo que a gente leva em conta, mas não é o único fator. Quais seriam esses outros fatores determinantes na hora de... uma dica que você daria para o agricultor, para a situação do agricultor, na hora dele escolher uma empresa ou uma equipe para prestar esse serviço? É entender o histórico e a qualificação dessa empresa. É entender há quanto tempo estão no mercado, quem são os profissionais, como é que é a tomada de decisão, conversar com outros clientes dessa empresa. Tá? Então, por exemplo, quando alguém vai escolher um médico, um advogado, um dentista, com certeza o fator custo entra. Mas a gente busca recomendações, ver a formação desse profissional. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente está contratando um serviço técnico. Então, é buscar essas referências para a gente entender. Entendi. Então, isso no lado do produtor. Do produtor. E no lado do agrônomo, do técnico agrícola, do profissional que quer começar a ser um prestador de serviço. Que dica você daria? Nós temos aí, Claudeir, diferentes perfis de profissionais que querem começar a fazer agricultura de precisão.
tá? E a gente que trabalha aí com equipamentos, com ferramentas para atender esse público, a gente vê perfis muito diferentes. Às vezes a gente vê aquele profissional, aquela empresa que na visão nossa de fora, de especialistas, a gente vê, poxa, esse está pronto para começar a fazer e muitas vezes falta a decisão de começar a fazer. E outras vezes a gente vê gente com muita vontade, querendo começar a prestar serviço amanhã, e a gente vê que falta uma série de requisitos para um bom serviço. Tá? Algumas questões que a gente olha, primeiro, capacidade técnica. Tá? Eu hoje eu não vejo como possível até, me parece que seria uma irresponsabilidade querer começar uma prestação de serviço de agricultura de precisão sem ter um agrônomo na equipe. Tá? Precisa ter um agrônomo na equipe, alguém com o conhecimento agronômico da região e das recomendações. O que eu digo, a recomendação da agricultura de precisão, ela é a mesma recomendação que o profissional faria pela média de um talhão, mas ela é localizada, ela é espacializada conforme as necessidades de cada parte do talhão. Então nós precisamos ter o responsável técnico que vai fazer essas recomendações. Tá? Então essa capacidade técnica ela é fundamental. Às vezes a gente vê profissionais que ainda não estão prontos, ou estão na faculdade, ou não têm experiência, que não é só pegar o manual agronômico e querer aplicar, tem que ter a experiência de recomendação. Segunda questão, a possibilidade de se capacitar tecnicamente. Hoje em dia, as gerações mais jovens é muito tranquilo usar softwares, usar ferramentas, usar equipamentos, mas a gente ainda tem alguns profissionais que ainda não têm essa fluência com tecnologia. Então tem que ser alguém que eu digo que o computador não pode morder. Tá? Tem que ser alguém que tenha uma fluência em trabalhar com tecnologia. Depois, nós temos duas questões que elas são tão importantes ou mais que a capacidade técnica, mas que elas vão determinar se o negócio vai dar certo ou não. Que elas são a capacidade comercial e a capacidade de gestão. Tá? Então não adianta ter alguém com uma excelente capacidade técnica, com uma total condição de prestar o serviço, se ele não tiver condições de vender esse serviço para os produtores e conseguir se viabilizar comercialmente com isso. Tá? E tem uma quarta questão, que ela é tão importante quanto as outras, que é ter uma capacidade financeira para fazer os investimentos iniciais. Tá? Não adianta querer começar a vender para depois pagar os investimentos. Tem que ter condições de fazer o investimento, alguns investimentos inicialmente, para depois viabilizar isso. Então, aqui a gente falou de uma forma um pouco mais teórica, né? Falando de capacidade técnica, capacidade de gestão, capacidade comercial, mas o que significa isso? Alguém, por exemplo, vamos falar um pouco aí da capacidade comercial. Cara, alguém que não é da região, não conhece ninguém na região, não adianta querer ser o melhor agrônomo, comprar os equipamentos e alugar uma sala e achar que vai sair prestando serviço de agricultura de precisão para os produtores daquela região. Então, é uma introdução no mercado. Tá? O conhecimento técnico para a gente fazer os serviços básicos de agricultura de precisão, e o que eu chamo de serviços básicos hoje, eles estão vinculados ao que tu descreveu no início, né, de a gente fazer os mapas em taxa variável. Isso para um agrônomo que tem uma base de agronomia sólida, o conhecimento prático da agricultura de precisão, isso é algo totalmente ensinável. Isso é algo que com treinamentos a pessoa consegue adquirir em pouco tempo. Por outro lado, eu digo assim, não adianta querer contratar um cara de informática que saiba usar todo o software e querer ensinar agronomia para esse cara. Isso obviamente a gente não vai conseguir chegar a um profissional para prestar um serviço de agricultura de precisão. Tá? Então, eu acho que é importante a gente olhar essas diferentes dimensões, né? Pô, como é que está
E outra questão que a gente vê bastante, se formam colegas de um curso de agronomia, alguém tem alguma experiência, conhece, tem condições de a base agronômica, tem alguns contatos numa região, mas não tem experiência gerencial. Tá? A agricultura de precisão ela envolve processos, envolve rotinas, envolve planejamento. Então, isso é importante também saber que isso vai ser um negócio. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio entre essas diferentes vertentes aí. Entendi. Precisa haver muita responsabilidade, muita capacitação técnica para ser conciliada com agronomia, com conhecimento agronômico, né? Então, é uma união entre a agronomia e a tecnologia. Diante disso, Márcio, eu queria te pedir que você explicasse para nós um pouco sobre a questão dos grids e sobre a questão das zonas de manejo. O que são as zonas de manejo? Perfeito. Vamos lá, já que a gente está falando aí a ideia de por onde eu começo, vamos falar um pouco aí o que são os termos, né? O grid ou o grade amostral é a forma mais usual da agricultura de precisão, que a gente pega um talhão, pega uma área e aplica uma grade em cima dela. Então, ou seja, eu não conheço, não tenho nada de informação sobre essa área, eu quadriculo ela e vou buscar informações para cada uma dessas quadrículas ou para cada um desses meus pontos dessa minha grade de amostragem. Ou seja, permita-me interrompê-lo, ou claro. Seja, o profissional da agricultura de precisão, a primeira coisa que ele faz para poder aplicar a agricultura de precisão num talhão é pegar um GPS e fazer o perímetro desse talhão, o perímetro total da área. Depois que ele marca o perímetro total da área, vê a quantidade de área que ele tem, ele vai dividir essa área em pequenas grades. Quadrículas, ou uma grade, um quadradinho ali da área, e vou buscar uma informação. De 1 hectare ou pode ser de 50 hectares, é isso? O tamanho da grade, o software aceita qualquer coisa. Pode ser de 1 hectare, meio hectare ou 50 hectares, mas na minha opinião, 50 hectares aí a gente já não vai estar falando de agricultura de precisão. Tá? Falando em termos de Brasil, região sul, um grid recomendado estaria aí em torno de 1 hectare, no máximo 2 hectares, pelas variações que a gente tem de relevo e formação de solos. No Cerrado, a gente estaria falando aí no recomendado até 3 hectares, dependendo das condições, até 5 hectares a gente estaria ainda dentro do recomendado pelas bibliografias. Mas quanto menor o grid, maior vai ser a nossa precisão. Consequentemente, mais caro vai ficar, né? Exatamente. Então, assim, eu digo, aproveitando um exemplo que no passado a gente usava mais para explicar o grid, que é uma comparação com foto digital. Hoje aqui a gente está com os celulares têm câmeras de alta resolução, a gente não se preocupa mais muito com resolução, mas lá atrás, quando surgiram as fotos nos celulares, era uma foto que a gente chamava de foto com boa vontade, né? Era um conjunto de quadradinhos ali que a gente enxergava alguma coisa. A gente ter um grid muito denso, ou seja, muitos pontos num talhão, eu vou estar vendo uma foto de alta resolução. Se eu começo a tirar, aumentar o tamanho dessa grade, ou seja, ter poucos pontos na minha área, eu vou estar perdendo qualidade dessa foto. A comparação que eu faço depende o que eu quero fazer com essa foto. Se aqui a gente está falando, batendo um papo, se alguma imagem nossa ficar um pouco pixelizada, o pessoal vai continuar nos entendendo, dá para ver, dá para ter uma ideia de quem é. Mas se eu fosse colocar num banner, numa feira ou numa capa de revista, eu ia querer uma imagem de alta definição. O que acontece é que quando a gente tira muito ponto, daqui a pouco eu não vejo nem que é uma pessoa, entendeu? Não dá para eu ter uma foto tão quadriculada que o Claudeir fique sem olho.
Exatamente, que eu não consigo identificar. Pô, não sei nem se o cara tem boca ou não, entendeu? Então, quando a gente começa a aumentar o tamanho do grid muito, e aí quando a gente está trabalhando com grids de 10, 20, 50 hectares, cara, daqui a pouco eu não sei nem ali se é uma pessoa ou se é um bicho, entendeu? E é isso que a gente tem que cuidar, porque daí a gente vai estar tomando decisões erradas. Então, assim, claro que se a gente conseguisse fazer grid menor que meio hectare, poxa, excelente. Mas aí a gente estaria trabalhando com tamanhos de grids que eles se tornam, para algumas aplicações, economicamente inviáveis. Porque tudo isso é tempo de trabalho, é custo de laboratório. Então, a gente achar o tamanho do grid que atenda a necessidade do produtor, que dê informações para ele, mas que permita tomar decisão sem perder alguma informação muito relevante, é um dos desafios aí quando a gente trabalha com grids. Entendi, Tá? entendi. E isso a partir do... Falando sim, tudo de grid. E aí como é que funciona isso? Depois que o profissional foi no campo ou por alguma outra ferramenta, tem o contorno da área, estabelece essa grade, faz a amostragem, manda para o laboratório, isso é colocado num software para agricultura de precisão que permite fazer a interpolação e transforma aqueles pontos num mapa que a gente consegue ver a variação dos diferentes parâmetros da área. Tá? A gente tem... Pode falar. Então, vamos lá, só recapitulando. O pessoal que está aí de casa. Às vezes, a pergunta inicial é, caramba, o que é a agricultura de precisão? Já foi falado e tudo mais. Mas o que nós precisamos entender é que, na prática, é a demarcação de um talhão, a demarcação de uma área, certo? Com o GPS, depois a divisão dessa área em grid, em grade amostral, né? E aí depois a coleta e o tamanho dessa área, o ideal seria 1 hectare, mas de repente ficaria economicamente complicado, você vai colocar de 2 hectares ou de 3 hectares cada grid. Quanto menor a divisão do grid, ou seja, quanto mais próximo ali de 1 hectare por grid, maior vai ser a precisão dos resultados, dos dados que você vai coletar daquele seu solo. Coletar esse solo em pontos demarcados com o GPS, enviar para um laboratório, receber esses dados do laboratório e lançar tudo isso em um software, um Falker Maps, por exemplo. Sim, a Falker tem uma solução, né, o Falker Map. E existem outras ferramentas que fazem essa interpolação. Claro que cada uma com um foco, às vezes, um pouco diferente, mas a gente tem esse tipo de ferramenta para fazer tanto o mapa de análise, o mapa do como está, como o mapa de recomendação do que eu vou aplicar nessa área em função dessa situação que eu mapeei. Tá? Show. Recapitulando. Então, nós pegamos uma área, um talhão, dividimos ele em grids, coletamos amostras de solo da forma correta, né? Enviamos essas amostras para o laboratório nos envia os resultados, nós vamos pegar esses resultados e lançar num software, e esse software vai nos dar as zonas de manejo? Não, esse software vai dar o mapa de diagnóstico, que é o mapa de como está, que é o mapa de fósforo, de pH, de textura, e vai nos ajudar a fazer o mapa de taxa variável, o mapa de aplicação. Tá? Então, esses são os mapas base da agricultura de precisão. As zonas de manejo é um outro conceito, tá? Que qual é a ideia da zona de manejo? A gente está falando que a agricultura de precisão é tratar a variabilidade da minha área. Mas e se dentro da minha área tiver porções que eu veja que não tem variabilidade, ou que a variabilidade naquela porção é muito pequena e que eu poderia tratar ela como uma parte homogênea da minha lavoura?
Tá? Então, o conceito da zona de manejo ou unidade de gestão diferenciada, como algumas bibliografias colocam, é eu criar, dentro da variabilidade que existe do meu talhão, eu agrupar as partes que são tão parecidas entre si que eu não preciso tratar elas como diferente. Tá? A grande questão e o desafio de se trabalhar com zona de manejo é quais são as informações que eu vou usar para dizer que essas zonas são uniformes entre si. Tá? E existem aí duas linhas de trabalhos para se chegar nas zonas de manejo. Alguns trabalham na zona de manejo como uma evolução de depois de eu já ter trabalhado alguns anos com grids, dizem, poxa, eu já mapeei essa área aqui 2, 3, 4 vezes, eu já sei onde estão as minhas manchas de solo. Se eu já sei que aquela mancha está ali, por que eu vou continuar criando um grid tão detalhado e eu não agrupo ele como uma área que eu considero que não tem tanta variação e trato isso como uma zona de relativa uniformidade? Isso é uma das formas de trabalhar com a zona de manejo. A outra forma de se trabalhar com a zona de manejo é o seguinte: bom, sabendo que se eu fizer o grid e depois de algum tempo eu tiver um histórico dessa área, eu vou achar zonas que são uniformes entre si, por que eu não tento atalhar e já chegar nessa zona de manejo antes para economizar custos na hora de eu fazer a amostragem inicial de solo? Tá? E aí tem um desafio que é que camadas de dados que eu vou usar que vão me representar isso. É possível fazer, mas não é tão simples assim. Por exemplo, usando mapas de satélite, mapas de colheita, a gente tendo mapas de condutividade elétrica do solo. Então, a gente consegue ter uma série de camadas que vão me permitir dizer, olha, essa minha região aqui, ela é uniforme e eu consigo trabalhar, não preciso gerar um grid aqui dentro para trabalhar na amostragem e na fertilidade. Qual o desafio aí? É eu ter essas camadas de dados, interpretar essas camadas de dados para fazer isso bem feito. O que a gente não pode fazer é pegar uma imagem de satélite de uma safra e querer delimitar e dizer, olha, onde está com um índice de desenvolvimento maior aqui, eu vou considerar de um jeito, o outro do outro, porque aquilo ali pode ser uma mancha de uma praga, pode ser uma série de uma falha no plantio, pode ser uma série de coisas que eu percebi nessa variação, que não necessariamente é algo permanente que justifique eu chamar aquilo de uma zona de manejo. Entendi. Pegando um gancho no que você acabou de dizer, a Fabi Lopes enviou uma pergunta aí. E aí, Márcio, com que frequência se deve fazer esse mapeamento? Bom, uma das questões que é um dos desafios aí para a agricultura de precisão e para toda a tecnologia no agro é que a gente não tem receitas de bolo. Tá? E cada área vai ser uma área. Então, assim, um mapeamento de fertilidade depende, ele é um diagnóstico. E a sequência, digamos assim, do tratamento vai depender do que a gente encontrar nesse diagnóstico. Se eu fiz um levantamento e encontrei uma área toda manchada e eu fiz uma aplicação em taxa variável para tentar corrigir isso, eu tenho que fazer um acompanhamento no primeiro ano depois. Se eu fiz um diagnóstico e encontrei uma área que estava quase uniforme, com poucas manchas, que estava uma situação muito perto do ideal, essa é uma área que talvez eu não precise fazer no ano seguinte. Eu possa pular ela um ano e acompanhar o que aconteceu. Então, assim, a gente ter um profissional acompanhando, e a Tatiele aí está colocando da importância de ter um histórico, sem dúvida, não só histórico, mas ter dados. Por exemplo, se eu tenho uma área uniforme, tenho a possibilidade de ter um mapa de colheita, que o mapa de colheita vai me ajudar a identificar o que teve de extração de nutrientes do solo. Eu consigo, talvez, não fazer uma análise de solo tão frequente. Então, isso aí é mais uma vez a importância do profissional acompanhando.
com que frequência, digamos assim, a gente trazendo... quando fala de diagnóstico, eu muitas vezes gosto de fazer uma comparação com outras áreas. Tu vai no médico, ele te pede um raio-x. Quanto tempo depois ele te pede outro raio-x? Não sei, vai depender do que ele vê no primeiro. Então, assim, a gente está fazendo um diagnóstico. Quando é que a gente vai precisar fazer um novo diagnóstico? Depende muito do que o profissional vai olhar e vai encontrar naqueles dados. Tá? Então, acho que isso é uma das questões que o profissional vai ter que cada vez mais pensar, vai ter que criar e ter as suas análises, vai ter os seus dados. O Pedro trouxe uma pergunta aqui sobre mapeamento de nematóides. Eu vou aproveitar a pergunta sobre o nematóide para trazer uma outra questão. Na verdade, assim, o que eu vejo? O nematóide ele é mais uma camada de dados. A gente vai ter diversas camadas de dados, que cada uma delas vai ter a sua importância e vai compor. Estamos numa região, numa área que eu tenho problema de nematóides, um mapeamento de nematóides, seja ele por solo, por imagem aérea, é uma ferramenta, é uma camada de dados importantes para eu tomar decisões. Assim como nematóides, eu posso fazer mapeamento de características físicas do solo, como é que está a compactação desse meu solo. Eu posso fazer elétrica desse solo. Condutividade elétrica. Então, assim... Imagens NDVI. Imagens NDVI. São diferentes camadas. São várias camadas, né, que nós vamos sobrepor esses dados para a gente ter diagnósticos, né, Márcio? Perfeito, perfeito. Eu vi aqui eu perdi o nome dele aqui, mas alguém comentou da agricultura da informação. Tá? Para mim, e aí voltando a uma pergunta que veio lá no início e a gente estava, no início do nosso bate-papo, a gente deixou passar, que é a questão da agricultura digital, agricultura 4.0. Sim, sim. Para mim, tudo que a gente está vivendo é justamente a agricultura da informação. Tomar decisões baseadas em dados. A agricultura de precisão é a ferramenta que ela veio para viabilizar, para difundir a gestão baseada em dados, e as outras ferramentas elas vêm para somar a isso. O termo agricultura digital, inicialmente ele nasceu muito vinculado ao marketing de algumas empresas, hoje já está disseminado no mercado, ele engloba mais coisas para fora da lavoura do que além da agricultura de precisão. Muitas vezes quando se fala em agricultura digital, se fala desde a parte de logística, rastreamento, venda e compra. Tem uma saga, é um guarda-chuva bastante amplo, mas dentro da lavoura, dentro da propriedade, tem uma relação muito íntima com a agricultura de precisão. Dentro disso, da gente trabalhar com dados, com histórico, com decisão, tá? Que ajudem o produtor a produzir mais. Tá? Então, isso é o que a gente tá vendo acontecer aí. Muito bom, Márcio. Você fala com uma clareza muito bacana e eu queria que você falasse um pouco... eu me lembro de uma conversa que nós tivemos há um tempo atrás e você estava fazendo a comparação do novo engenheiro agrônomo, do novo profissional da agricultura, com outras profissões, com a profissão de um contador, de um advogado e demais outras profissões. O engenheiro civil. Qual é a diferença entre o agrônomo de hoje para o agrônomo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, Márcio Albuquerque? Perfeito. E eu vou dividir essa resposta, Claudeir, em duas partes. Tá? Uma na parte da forma de pensar, na forma de aprender, e outra na parte, eu vou falar um pouco de ferramentas. Tá? Tem uma questão que eu já comentei algumas vezes, que na minha primeira aula de introdução em engenharia elétrica, que foi o meu curso de graduação, o professor comentou que naquele curso nós deveríamos aprender a aprender. Tá? Porque a área de eletrônica, a área de tecnologia é uma área que evolui tão rápido que ele disse, olha, se hoje a gente conseguisse aqui enquanto professores ensinar para vocês o que existe de mais moderno na área de eletrônica,
daqui 5 anos, quando vocês se formarem, já está tudo obsoleto. Tá? E isso, sem dúvida, é o que acontece e a gente acaba aprendendo a aprender, a buscar os caminhos e se aprende a ter o conceito básico e, a partir desse conceito básico, se adaptar à evolução da tecnologia. Entendi. A agronomia, durante muitas décadas, ela foi uma ciência bastante, vamos dizer assim, quase estática. Os manuais agronômicos, as práticas agronômicas, elas evoluíam numa velocidade muito lenta. A gente via atualizações de manual agronômico de recomendação sendo feita a cada 10, 15 ou 20 anos. E isso é uma questão que, quando a gente coloca a agricultura de precisão, a agricultura da informação, os novos agrônomos, eles têm que ter a base agronômica muito sólida, tudo que se aprende lá de fertilidade, de solos, de nutrição de plantas, de fisiologia, essa base ela não muda. Mas como ele vai usar isso para ter a máxima produtividade em cada situação, isso vai mudar e vai mudar cada vez mais rápido. Tá? Então, ter essa preocupação de ter uma base sólida, um entendimento sólido e, a partir disso, pegar as melhores tecnologias do mercado que vão permitir ele buscar as informações, tomar as decisões e fazer as recomendações é essencial. Tá? E aí, a segunda parte da pergunta que tu mencionou, que a gente compara aí com outras profissões, é quais são as ferramentas que esse profissional vai estar usando. Tá? Era uma... Hoje, se alguém vai num advogado e esse advogado estiver usando uma máquina de escrever, possivelmente vai achar muito estranho. Se for num contador e estiver fazendo as contas no caderno, no papel, vai estar uma péssima impressão. Se for num arquiteto contratar o projeto da tua casa e ele não te apresentar um projeto 3D, tu não vai estar satisfeito. Né? E então eu digo assim, poxa, e o profissional, o agrônomo que vai para o mercado, vai visitar um produtor, um cliente que confia nele e está usando o canivete, o bico da botina, a lupa, claro, tem a sua experiência, ela é importante, mas como é que eu mostro para o meu cliente que eu estou atualizado, que eu estou... no meu momento, no momento que eu tenho informação, que eu estou tomando as decisões, não no que eu acho, mas com base em dados, com base em ferramentas, com base em informações. Muitas vezes a gente fala que tem muitos professores, muitos agricultores que não valorizam o agrônomo. Eu pergunto do outro lado, mas o que esse agrônomo está fazendo para ser valorizado? Que valor ele está mostrando? Tá? Então, dentro disso, teve uma pergunta aqui, qual o futuro do agrônomo? O engenheiro agrônomo, sem dúvida, ele, como muitas outras profissões, ele vai ter que aprender a ser um profissional em constante aprendizado, em constante evolução, em constante... descoberta. Tá? E isso sem esquecer da base. Então, por mais que a gente evolua, que a gente tenha ferramentas aí de inteligência artificial, o bom profissional que entende a característica da região onde ele está trabalhando, da cultura que ele está trabalhando, eu não tenho dúvida que ele vai continuar sendo muito valorizado se ele souber aproveitar os diferentes parâmetros. Comparando com outras profissões, eu acho que o agrônomo ele tem uma grande vantagem, que ele trabalha com sistemas vivos, que é muito mais difícil a informática substituir e entender as diferentes correlações. Tá? Então, entender e estar disposto a aprender, estar disposto a pensar. Muitas vezes a gente, com ferramentas de tecnologia, a gente apresenta uma ferramenta para alguém e a pergunta que a gente recebe é: mas vem a tabelinha, né? Não, muitas das ferramentas de agricultura de precisão não vem a tabelinha. Porque a resposta vai ser diferente. Esse aí, o mercado de trabalho vai descartar ele. Ele vai ser selecionado, vai ser excluído. Exatamente, porque vai variar conforme a região, conforme o cultivar, conforme a altitude, conforme o solo. São tantos dependes que lá atrás, quando a gente entrou nesse mercado, a gente vendo que muita coisa acontecia com tabela, a gente até tentou
criar tabelas para alguns dos produtos. Só que o que a gente percebeu é que o esforço que a gente teria que ter para manter aquela tabela atualizada, por exemplo, só com a quantidade de híbridos novos de milho que são lançados, já seria inviável. Quando a gente terminasse a tabela para um determinado híbrido, ele já tinha sido substituído no mercado. Realmente. Então, criar os parâmetros locais de verificação é algo que o agrônomo vai ter que aprender a fazer. Um dos temas quentes hoje no mundo da tecnologia é a pesquisa na fazenda, o on-farm research. E isso é algo que todo agrônomo vai ter que aprender a fazer, criar os seus experimentos em áreas comerciais. Isso mesmo. Mas, diante de tanta tecnologia aplicada à agronomia, a pergunta clássica é: e aí, você acha que essa tecnologia vai engolir a profissão do engenheiro agrônomo? Eu acredito que não. Eu acredito que justamente o engenheiro agrônomo que for um engenheiro agrônomo do século XXI e não um engenheiro agrônomo do século XX ou XIX, esse vai estar no mercado. E isso é uma coisa que vai acontecer com diversas outras profissões. A tecnologia vai engolir a profissão do médico, do advogado? Acredito que não. De alguns, sim. Mas do bom médico, do bom advogado, do bom agrônomo, do bom engenheiro, não, quando ele tiver capacidade de estar atualizado, entendendo e usando as ferramentas ao seu favor. Tá? Então, acho que isso é o que a gente tem que ter de mensagem aí para esse pessoal que está entrando no mercado, que está estudando, que a gente vai ter, sim, sempre o espaço para os bons profissionais. Muito bom. Cara, que aula. Eu falei desde o início, era para ser um bate-papo, mas eu avisei, galera. Eu falei, ó, se liga que vem uma aula por aí. Realmente, Márcio, você fala de uma forma muito bacana, abre a nossa mente para a gente poder se espertar sobre toda a utilização dessas tecnologias aplicadas à agricultura moderna. E você começou muito bem falando sobre a importância de fazermos o básico bem feito, primeiro pensarmos na agronomia bem feita, para depois pensarmos no incremento de produtividade utilizando a tecnologia, né? Show! Daí eu parto agora para esses minutos finais, pedindo que você falasse um pouco sobre a Falker, sobre essa empresa e sobre a linha de produtos, porque é estranho, mas ainda é novidade para muitas pessoas. Quais são as ferramentas disponíveis hoje no mercado? E eu sei que a Falker tem um portfólio, tem uma linha de produtos variada, e eu queria que você mencionasse cada um desses equipamentos, desses aparelhos e o que cada um faz, para a gente poder clarear as nossas ideias sobre o que existe para nós aplicarmos a agricultura de precisão. Eu vou tentar ser breve e já peço desculpa que eu vi passar muitas perguntas aqui que daria para fazer mais 2 ou 3 lives e a gente não vai conseguir abordar muitas delas. Teve então, muita pergunta boa que a gente não conseguiu abordar. Bom, a primeira... Perfeito. A primeira questão que eu vou sugerir, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre as nossas ferramentas, visite o nosso site, o www.falker.com.br, ou já estamos aqui no nosso Instagram, dá uma olhada nas nossas redes sociais. Mas tudo são ferramentas para coleta de dados e ajudar na tomada de decisão. São desde ferramentas para amostragem de solo, o GPS que a gente falou para fazer o contorno e gerar grade até os pontos, o software para gerar esses mapas. Depois a gente tem ferramentas para análise da compactação do solo, penetrômetros manuais, penetrômetros automatizados. Nós temos também lançamentos mais recentes, o que nós chamamos das ferramentas de alta densidade de dados. Nós temos medidores de condutividade do solo, medidores de NDVI, que permitem ter uma grande quantidade de dados e fazer as zonas de manejo que a gente falou de uma forma consistente, bem feita. Temos ferramentas manuais para medir clorofila, para aquele profissional que está prestando consultoria e quer fazer um acompanhamento da área.
temos equipamentos para controle de irrigação. É uma linha aí com 12 produtos para diferentes aplicações. A gente tem já clientes aí em todas as regiões do Brasil, são mais de 1.500 clientes em todas as regiões agrícolas. Já temos exportações para 15 países, diferentes regiões. Então, quem quiser saber um pouco mais, entre em contato conosco. Quem quiser começar a fazer agricultura de precisão, a gente já auxiliou inúmeras empresas a começar. Um pouco disso que eu falei hoje, dos diferentes características, dos diferentes conhecimentos, a gente consegue pegar o interessado pela mão e dizer, olha, isso aqui tu tem que melhorar, isso aqui é o teu ponto forte, isso aqui é o teu ponto fraco. Isso a gente consegue ajudar quem quer trabalhar de uma forma séria aí com agricultura de precisão. Muito bom, bacana ver o seu posicionamento, sempre muito pé no chão, sereno, né? E entender que, olha, é um trabalho que envolve muita responsabilidade, muito comprometimento, muito conhecimento, né? E capacitação. Sem todas essas características, não tem como você se meter a trabalhar com agricultura de precisão. Realmente tem que ser algo sério e responsável. Né? Eu não posso falar muito rápido, senão o efeito fica contrário. Márcio Albuquerque, muito obrigado por ter participado desse bate-papo conosco aqui, por ter nos ensinado tanto. Eu saio mais rico, imagino que quem está assistindo a live aqui também. Eu adorei. Pessoal que está aí, gostaram, pessoal? Coloca um joinha para nós, para a gente saber se vocês gostaram desse bate-papo. E como eu falei, Márcio, volte mais vezes aqui à Academia da Soja, embora hoje nós invertemos aí. Eu fiquei aqui na parte de baixo. Valeu o convite, Claudeir. Muito obrigado a todos aí. E voltamos a conversar outras vezes. Eu que agradeço.